Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Feliz Ano Novo 2016! Essa é a nossa primeira aula do ano. E hoje eu venho de uma galáxia distante, mais precisamente da Estrela da Morte, para ensinar vocês o Darth Vader. Já que o tema Star Wars está super na moda. Vou fazendo uma modelagem simples, no estilo fofinho, bem facinho, que todo mundo vai poder fazer. Vou começar pela cabeça, trabalhando com a bolinha de isopor de 30 milímetros e a bolinha de massa um pouquinho maior que a bolinha de isopor. Na forma de um rostinho mais arredondado. Essa parte aqui de cima é onde está a bolinha. Tenta deixar essa parte aqui bem lisinha, ó, vou alisando com essa parte aqui da mão, que não deixa marquinhas, porque esse é um personagem que não vai ter cabelo. Então essa parte aqui da cabeça fica aparecendo, então tem que ficar bem caprichada. Quando tem cabelo, eu deixo de qualquer jeito mesmo, porque óbvio o cabelo vai tampar. Aqui na lateral do rostinho, vou dar uma leve afundada apertando com os polegares. E mais ou menos aqui no meio, eu vou fazer a marquinha dos olhos. Dá uma suavizada, fazendo um carinho de leve. Vou afundar a parte dos olhos usando um boleador médio. Essas minhoquinhas, tá vendo que elas são mais afinadinhas nas pontas, mais ou menos no formato de um quibe, assim, mais alongadinho. Um pouquinho de água, porque minha massa já tá ressecando. E vou colocar bem aqui no limitezinho do olho. O tamanho é no olhômetro, você vai fazer, vai colocar aqui, se o seu tiver muito grande, você vai tirar, vai fazer outro menor. Aí tem que ter um pouquinho de bom senso, porque não dá para fazer biscuit tudo milimetricamente medindo com a régua. Você tem que olhar e ver o que tá bom, o que não tá, o que pode melhorar. Enfim, é o bom senso também na hora de fazer a peça. Mais uma bolinha preta também bem pequena, um pouquinho maior que a bolinha do olho. Eu vou modelar uma coxinha. E vou achatar ela assim com a mão. Na verdade, eu quero fazer um formato triangular. Aperta aqui, ó, a ponta do triângulo, a outra ponta e a outra ponta. Fiz essa tirinha aqui com a massa preta, vou medir. Essa tirinha, ela tem que cobrir toda essa parte de cima aqui do triângulo. Então, primeiro eu vou medir para ver se o tamanho tá legal. Se não tiver, eu vou ter que fazer outra para ajustar o tamanho. Lembrando sempre que a massa de biscuit, ela encolhe, então tem que fazer um pouquinho mais comprido, pensando já no encolhimento. Achei que o tamanho tá legal, então eu só vou dar uma ajeitada nela. Tá vendo? Tá um pouquinho larga demais, então eu vou apertar assim com a mão mesmo, para ela ficar um pouquinho mais estreita. E aqui nas pontinhas, ó, eu vou dar uma afinada.
Agora, para dar uma facilitada aqui na hora de manipular, eu vou pegar um pedacinho de palito de churrasco, vou espetar aqui por baixo, ó, apoio ele aqui na minha mão, bem no centro aqui da minha mão, para não amassar a parte de cima da cabeça. Se amassar um pouquinho, você vem, faz um carinho, dá uma alisadinha, e assim fica mais fácil, porque eu consigo agora, ó, segurar ela por aqui sem precisar ficar apertando muito aqui em cima da cabeça. Abri aqui um pedacinho de massa usando esse rolinho, né, de abrir massa. Pode abrir bem fininho. Vou usar o cortador de pizza para facilitar e vou cortar do formato de um retângulo. E aleatoriamente aqui um tamanho, porque eu vou medir direto na cabeça para poder encaixar certinho o tamanho de acordo com o tamanho da cabeça. Vou colocar ele aqui por trás. Já minha massa já tá mais sequinha aqui, então não tá grudando tanto. Eu consigo colocar e tirar depois sem maiores problemas, mas eu não vou apertar, só vou encostar de leve. E vou trazer até aqui na frente, na direção bem aqui do meio da cabeça. Fiz uma marquinha aqui só para eu saber o tamanho. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E vou terminar de cortar. Próximo passo é medir o comprimento. Então, eu vou colocar novamente aqui, vou virar ele de costas para facilitar. Vou colocar aqui atrás. E vou ver o comprimento. Tá vendo, ó, que ele tá bastante comprido, então eu ainda posso cortar um pouco nesse comprimento, mas não esquece que a massa, depois que seca, ela vai encolher. Então tem que prevenir, tem que calcular, né, que a massa vai encolher, então tem que fazer ele um pouquinho mais longo mesmo. Só que aqui tá longo demais. O meu aqui, só para vocês terem noção, ele ficou com mais ou menos 3 centímetros de largura. Essa parte aqui de cima, onde vai entrar em contato com a cabeça, eu vou colocar novamente ele aqui na mesa. Vou pegar o rolo e vou dar uma achatada, uma afinada para ele ficar mais delicadinho, só na beirinha. Agora preste atenção aqui nesse detalhe. Aqui é a parte mais fina, é a parte que vai estar em contato direto com a cabeça. Aqui é a parte que tá para baixo, então eu vou colocar ele nessa posição do jeitinho que tá aqui. Vou pegar um cortador redondo. Esse aqui, o meu é o número 4 daquele joguinho com 8 peças. Eu vou cortar essa beirinha aqui. Então eu vou deixar um pedacinho aqui em cima, mais ou menos meio centímetro. Vai ficar desse jeito aqui. Vou virar ele aqui de costas, vou passar um pouquinho de água aqui nesse rebordo, para ele poder grudar melhor na cabeça. Se a massa estiver muito ressecada, pode usar cola. E agora aqui, esse degrauzinho que fica, ó, eu só vou acertar aqui usando o rolinho mesmo, porque depois eu vou colocar por cima uma tirinha de acabamento. Daqui embaixo, ó, e vou abrindo mais um pouquinho essa parte da máscara, do capacete, sei lá como é que chama esse negócio que ele usa. E aí
Aí essa parte aqui de cima, tá vendo que tá toda irregular? Eu vou colar aqui por cima uma tirinha bem fininha para fazer o acabamento. Cabecinha que eu fiz, essa parte aqui da frente, né, onde tem esse triângulo aqui, eu fiz um pouquinho menor e fiz os olhinhos dele um pouquinho mais separados para ele ficar um estilo mais fofinho. Só que eu achei no final que ele ficou com uma cara assim de muito bonzinho, né? E o Darth Vader é mau. Então eu acabei fazendo esse outro aqui, tá vendo? Com um triângulo um pouquinho maior, com os olhos um pouquinho mais juntos e também olhos um pouquinho maiores, para ele ficar com uma cara assim mais de malvadão. Mas eu quis mostrar aqui uma outra opção, porque isso varia muito do gosto de cada um. Na semana que vem a gente continua fazendo o corpinho dele. Vocês já sabem que os links estão lá no meu site, www.biscuitvip.com. Clica lá em aulas grátis, tá tudo lá, todas as aulas do canal. E a playlist completa eu vou deixar também aqui embaixo na descrição deste vídeo. Claro que ela ainda não vai estar completa, porque eu ainda não postei a parte 2 da aula, mas na semana que vem, com certeza, vai estar lá. Super beijo e não esquece, se inscreve no canal. Beijo!